Muito boa tarde, agora em Belo Horizonte, 12:02. Está no ar mais um Rede Notícia. Hoje é terça-feira, aliás, quarta-feira, seu André. 28 de maio de 2025, Rede Notícia no ar, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, canal 30.1, na Rádio América FM, na sintonia de 107,1 e também na Rádio Cultura M, 830 kHz. Errei o dia, mas o nome não erro não. Muito prazer, eu sou o André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar na sua companhia mais uma vez. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. Quero chamar você, telespectador da TV Horizonte, ouvinte da Rádio América e também da Rádio Cultura, a participar com a gente no Rede Notícia. Mande um WhatsApp pra gente, o número tá aí na sua telinha, para você já anotar e disparar a sua mensagem. DDD 31 996802910. Eu vou repetir. 31 é o DDD 996802910. Manda um zap pra gente. E aparece também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal TV Horizonte Oficial e nos seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Vamos começar o Rede Notícia desta quarta-feira, ainda repercutindo a decretação do estado de emergência sanitária animal que foi feito por Minas Gerais após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma ave ornamental em um sítio localizado em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. O estado de emergência sanitária animal foi decretado ontem e tem validade de 180 dias e dá garantias ao governo de implementar ações de vigilância sanitária e de prevenção contra a disseminação da doença, principalmente em granjas. O governador em exercício de Minas Gerais, Matheus Simões, destacou que não há risco de contaminação da população ao consumir carne de frango e ovos. É bom a gente lembrar que já uma dessas medidas que foram tomadas pelo governo estadual foi a interdição desse sítio onde foi encontrado esse caso de gripe aviária em uma ave ornamental. Hoje, agora pela manhã, a Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária deu mais detalhes das ações que já estão sendo tomadas para conter a disseminação da doença pelo estado. Repórter Giovanni Rodrigues está ao vivo agora na cidade administrativa, sede do governo estadual, onde aconteceu uma entrevista coletiva sobre esse fato. Muito bom dia, Giovanni. O que a gente já tem de novidade de ações do governo para poder barrar o avanço da gripe aviária em Minas Gerais? Muito boa tarde. Muito boa tarde, André. Boa tarde, Milene. Muito bem, André. Veja bem, olha só, foi falado aqui o seguinte, que não há nenhum risco no consumo de carnes e ovos. Não é uma questão de saúde humana, né? E eles falaram que a população pode ficar aí bem tranquila, viu? Esteve presente hoje aqui na cidade administrativa a diretora-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, Luísa Castro, também o secretário de Estado adjunto de Agricultura, João Albanês, a secretária de Estado adjunta de Saúde de Minas Gerais, Apoliana Lopes, também o gerente de Defesa Sanitária Animal do Instituto Mineiro da Agropecuária, a Isabela Ergotti. Então, olha, não há nenhum risco, a população pode ficar bem tranquila, viu, André e Milena? Eles falaram que o Estado está tomando todas as providências necessárias para a contenção da gripe aviária. Minas Gerais, né, vocês falaram aí muito bem, Minas Gerais, então, confirmou esse primeiro caso de gripe aviária no estado, na cidade de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. O estado publicou esse decreto aí de situação de emergência, viu? Então, eu volto a dizer, a população ela pode ficar bem tranquila sobre esse sítio onde foi encontrado esses 3 animais mortos, né, nessa propriedade, mas somente um animal, André Milene, um animal somente, ele foi detectado com essa gripe aviária. E esse sítio, ele não foi fechado, né, eles falaram aqui que esse sítio ele não foi fechado, mas o proprietário, ele foi orientado e está tomando aí todas as ações necessárias, né, protegendo as pessoas, os trabalhadores, com equipamentos necessários e também os veículos dessa propriedade, eles estão sendo ali detetizados, né? Então é importante a gente destacar o seguinte, né, que a recomendação que eles falaram aqui é o seguinte, como sempre, né, a recomendação é consumir os alimentos sempre bem cozidos, viu? E nenhum outro caso, até o fim, né, dessa manhã, nenhum outro caso suspeito, né, dessa gripe aviária, até o momento, nenhum outro caso ele foi registrado até o fim desta manhã.
Eles falaram também o seguinte, importante a gente destacar que o INMA ele está atento e investigando aí em Minas Gerais e tem 600 a 700 notificações sobre possíveis casos dessa gripe aviária, mas a população realmente pode ficar bem tranquila. André e Milene, é com vocês. Tá certo, Giovanni. É importante essa ação, é importante o governo realmente vir a público para poder falar sobre esse assunto, para causar uma calmaria. Porque ontem, com o anúncio, tanta gente que me perguntou, André, pode consumir carne? Pode consumir carne, pode consumir ovos. A gente tem que ter um cuidado apenas em relação à questão de possibilidade de contaminação, porque a contaminação ela só se dá com o contato direto do humano com a ave que está infectada. Ou seja, se você tiver aí, principalmente em áreas rurais, né, em áreas de sítio, se você vê algum tipo de ave morta, não se aproxime, imediatamente entre em contato com as autoridades sanitárias, faça o comunicado que houve isso para que essas autoridades sanitárias vão buscar essa ave e fazer a identificação se ela está contaminada ou não. Mas não há motivo nenhum para alarde e é bom que o governo do estado realmente faça as orientações, venha a público para poder falar. Eu acho que é algo que a gente tem que parabenizar, porque é o que se espera do agente público. O agente público, num momento como esse, num momento de crise, ele tem que vir a público para poder falar, não ficar se escondendo. E foi ontem que aconteceu. Milene, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? Isso mesmo, André. Quando se fala de gripe aviária, uma das principais perguntas que vem à mente de todos nós é a seguinte: o preço da carne de frango e dos ovos vai subir? Vai faltar esses produtos nos supermercados? Para a gente falar desse assunto, vamos conversar agora com Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, Milene. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos espectadores, ouvintes da TV Horizonte. Prazer imenso falar com Minas Gerais, daqui de São Paulo, e esclarecer um pouco desse tema da influenza aviária. Ricardo, primeiro, obrigado por atender o nosso convite. E a dúvida que está na cabeça do consumidor é essa, né? A gente queria entender qual o impacto desse anúncio em Minas Gerais, nas prateleiras dos supermercados. Bem, esse anúncio de Minas ele não deve ter impacto nenhum. É importante dizer para o consumidor e reiterar o que o André já falou: essa doença não se transmite pelo consumo de carne e de ovos. Ela é uma doença que afeta somente as aves. Todos esses cuidados são feitos para que as aves não adoeçam e não morram e a gente ficar sem comida. Aliás, isso é no mundo inteiro, Milene. Hoje temos essa doença no Japão, na China, na União Europeia, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já teve que abater 170 milhões de aves, a União Europeia 11 milhões de aves, para proteger as demais aves que estavam vivas, para que o vírus não pudesse transmitir para as próprias aves. Então, hoje, se você tem alguma consequência comercial que Minas sofre, é por conta de um evento que teve lá no Rio Grande do Sul e que já está contando o prazo, já acabou o evento, que era a influenza aviária em aves comerciais. Esse caso de Minas é um cisne de pescoço negro, é uma ave silvestre, uma ave ornamental, uma silvestre de cativeiro. Ela não tem nenhuma propriedade digamos assim, não está dentro da regra da Organização Mundial de Saúde Animal, que manda fechar o comércio, se quiser, para melhores esclarecimentos. Então, para a consequência, hoje de preço, não há nenhuma consequência efetiva por conta desse caso de Minas, que ele é um caso, digamos assim, corriqueiro. No Brasil, a gente já teve 169 de casos como esse nos últimos 2 anos, e o mundo está vivendo uma epidemia dessa doença, que agora, pela primeira vez, chegou no Brasil, pela primeira vez chega em Minas, e ela tem, sim, o condão de fazer com que as pessoas reforcem mais os cuidados de proteção dos animais. Agora, para o consumidor, não há efeito, porque a gente precisa cuidar exatamente que os animais não morram, para o consumidor não ficar sem comida. Ricardo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os 2 maiores produtores de carne, de frango e ovos do Brasil, né? Nós tivemos esse problema lá em Montenegro, as medidas sanitárias foram tomadas e desde então já está no processo de retomada de produção, de finalização desse período de quarentena. O decreto que foi assinado ontem pelo governo de Minas Gerais, você acha que foi uma medida acertada para tentar fazer com que se tenha medidas de prevenção para evitar que qualquer foco de gripe aviária chegue até as granjas comerciais?
Sim, Matheus. Olha, Minas e Rio Grande do Sul estão entre os maiores produtores do Brasil. O Paraná é o que tem maior número de produção de aves, ovos. Minas desponta com uma grande produção, Rio Grande também, Santa Catarina. Mas o decreto que o governador Matheus assinou ontem, ele está muito mais voltado à burocracia da estatal para ter agilidade se precisar agir. É isso que está fazendo. A emergência, ela tem o nome de emergência zona sanitária. Mas o sobrenome de zona sanitária é simplesmente para que a emergência administrativa possa ser realizada se eu precisar, por exemplo, me deslocar lá para Matheus Leme, quando foi deslocar. Se você fosse fazer um pedido de diária para o fiscal que foi lá se deslocar, abastecer o carro, fazer o pedido dentro das burocracias, isso poderia demorar muito mais e se não fosse um caso isolado, você deixar o vírus correr. Então, o que o governador fez? Acertadamente, está decretada essa emergência, que não é uma emergência por causa da carne, por causa do produto, por causa da produção mineira. Ele é uma emergência para os efeitos administrativos, para que se eu tenho um caso, a resposta do governo estadual junto com o governo federal seja imediata. E isso também aconteceu no governo federal. O ministro Fávaro colocou uma emergência sanitária no Brasil inteiro, mesmo tendo só um caso lá no Rio Grande do Sul. Mas a Superintendência de Minas pôde fazer, em estado de emergência, uma atenção especial junto com a Secretaria, e a EPAGRE, se não me engano, né? Aí o órgão de Minas, e direto lá atender o caso. Então, foi acertada a medida, ela não é uma medida que tem problemas com a produção, mas ela é uma medida administrativa acertada, como você fala bem, de prevenção para proteger a comida na mesa dos mineiros. Quero agradecer ao presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, por estar participando conosco. Tem mais alguma pontuação, Ricardo, em relação a André, essa questão? Eu queria agradecer mais uma vez você, a Milênia, a TV Horizonte, a possibilidade de falar com os mineiros e dizer, porque eu tenho minhas filhas que são, a gente chama de mineirucha. A minha mulher é mineira de BH, a minha sogra aí, eu queria estar aí, podendo hoje fazer como os mineiros, ir na casa da Ellen ou do Devair, que é meu sogro, e comer um frango com quiabo. Beleza. O mineiro que continue a comer. Não deixe de comer, eu como na minha casa. Semana passada tinha frango com quiabo lá em casa, no Rio Grande do Sul, onde teve o episódio em aves comerciais. Essa doença não se transmite pela comida, não se transmite pelo consumo de carne e de ovos. Então, a minha última fala é agradecer essa oportunidade e pedir aos nossos mineiros que podem continuar a comer seu franguinho, passarinho, o nosso frango com quiabo tão saboroso, que isso não tem perigo e a nossa avicultura mineira continua forte porque ela está preparada para proteger os rebanhos e não deixar esse vírus chegar na produção comercial. Abraço a todos, que Deus proteja todas as famílias. Muito obrigado, Ricardo. Vamos seguir com o Rede Notícia. Isso mesmo, os deputados estaduais votam agora pela manhã, em primeiro turno, o projeto de lei que dá autorização ao governo do estado de Minas Gerais para aderir ao programa de pleno pagamento da dívida dos estados, o PROPAG. Vamos ao vivo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais conversar com a repórter Erlane Grace, que acompanha a sessão que acontece agora no Legislativo Mineiro. Erlane, essa votação já acabou, Erlane? Boa tarde. Boa tarde, André, Milênia, a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A votação está em andamento aqui na Assembleia Legislativa, não é? Que pautou hoje esse projeto do Estado que autoriza a adesão do governo ao PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Essa proposta, enviada pelo governador Romeu Zema, avançou rápido, passou por 2 comissões ontem e já recebeu parecer favorável. Agora o texto segue para votação em primeiro turno no plenário. Se for aprovado, Minas poderá deixar o regime de recuperação fiscal, que é aquele que impõe um teto mais rígido nos gastos públicos e vai poder negociar a dívida com a União em condições consideradas mais vantajosas. De acordo com o governo, o valor anual pago à União pode cair quase pela metade, de 30 bilhões para algo entre 15 e 19 bilhões de reais por ano.
Mas tem um detalhe importante: para entrar nesse novo programa, Minas terá que repassar cerca de 34 bilhões de reais em ativos, como imóveis e também empresas estatais. A intenção do governo é liquidar, pelo menos 20% do estoque dessa dívida. O projeto segue em debate aqui, a população aguarda lá fora. Aqui nas galerias também aguardam estudantes da UENG e nós vamos continuar acompanhando. Ao longo da nossa programação, acompanhe aí as nossas atualizações. É com vocês aí no estúdio, André e Milene. Obrigada, Erlane. É isso mesmo, votação muito importante e a gente segue acompanhando. A Justiça rejeitou a ação do governo de Minas e manteve a suspensão dos pedágios no vetor norte. O destaque é do repórter Giovanni Rodrigues. A Justiça de Minas Gerais rejeitou uma ação do governo do estado que tentava derrubar uma decisão do Tribunal de Contas. Essa decisão suspendeu o edital de licitação para a concessão de rodovias no vetor norte de Belo Horizonte. As 12 praças de pedágio planejadas na região continuam suspensas por enquanto. A juíza destacou que o próprio governo reconhece algumas incorreções no edital, o que mostra que o processo ainda não está totalmente preparado para uma concorrência pública ampla e justa. A juíza também reforçou a importância de audiências públicas mais abrangentes e de mecanismos de participação mais efetivos, incluindo participação remota e registros audiovisuais, para garantir a legalidade e a transparência do processo. Apesar das preocupações do governo sobre o impacto na mobilidade e na geração de empregos, a juíza afirmou que esses argumentos não podem se sobrepor ao dever de seguir o devido processo legal. O processo de concessão permanece suspenso enquanto o Tribunal de Contas de Minas decide sobre uma possível audiência de conciliação. Lembrando que os 12 pórticos de pedágio ao longo de cerca de 124 quilômetros de rodovias que passam por 12 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A concessão, se aprovada, irá afetar trechos como o caminho para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e para a Serra do Cipó, em Santana do Riacho. Repórter Giovanni Rodrigues. Agora em Belo Horizonte, 12h19. Nós vamos para um breve intervalo e na volta tem novo aumento na conta de luz. Ai. E ainda, não fez a declaração de imposto de renda? Então não perde a oportunidade não. A PUC Minas está promovendo um mutirão para ajudar os atrasados. A gente volta já já. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h23. Olha só, gente, a conta de luz dos mineiros vai ficar mais cara a partir desta quarta-feira. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, homologou um reajuste de 7,36% na tarifa para clientes residenciais da CEMIG. A medida afeta diretamente mais de 5 milhões de consumidores em mais de 770 municípios do estado. Este aumento de quase 7,5%, na verdade, é para a maior parte dos clientes residenciais. Quem é beneficiário da tarifa social de energia elétrica, cerca de 1,5 milhão de consumidores, terá o reajuste menor de 2%. O motivo, segundo a CEMIG, é porque o encargo da conta de desenvolvimento energético não incide na fatura dos beneficiados pela tarifa social. A nova tarifa da CEMIG passa a valer a partir de hoje, 28 de maio, e permanece em vigor até 27 de maio do ano que vem. Gente, tem que economizar, não tem outra saída. Olha só, a Defensoria Pública de Minas Gerais realiza um mutirão do consumidor e atende clientes de CEMIG e Copasa, pessoal que está em débito, viu? Os detalhes com o repórter Giovanni Rodrigues. Ei, você consumidor, olha, é preciso ficar atento, viu? Pois a Defensoria Pública de Minas Gerais abriu inscrições para a primeira edição do Mutirão do Consumidor, que vai acontecer em várias unidades do estado. Para quem tem pendências nas contas da Copasa e da CEMIG, vai receber orientação jurídica e suporte para resolver problemas como divergências no faturamento e inadimplência. A aposentada Shirleida Adriana disse que essa conciliação vai ajudá-la nas contas atrasadas. Facilita muito. As contas, né, um pouquinho alta, e hoje em dia está meio complicado, né? Para o consumidor participar, tem que fazer inscrição até o dia 13 de junho.
As sessões de conciliação em Belo Horizonte acontecerão entre os dias 23 e 27 de junho. Pode se inscrever presencialmente na Rua dos Guajajaras, número 1707, no Barro Preto, ou por e-mail. Anota aí, é o demandasmediacão.bh@defensoria.mg.def.br, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. É com vocês aí no estúdio. Obrigada mais uma vez, Giovanni. E agora vamos falar de imposto de renda. Você já fez a sua declaração deste ano? Atenção, porque o prazo termina sexta-feira. E para ajudar quem ainda não regularizou a situação com o fisco, a PUC Minas oferece suporte nesse processo. O repórter João Eduardo conta mais pra gente. O tempo está passando e quem não acertar suas contas com o leão até a próxima sexta-feira, dia 30 de maio, pode ter um grande prejuízo financeiro. Justamente por isso, a semana está sendo mais movimentada do que o normal para os alunos do curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que integram o NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Há alguns dias, os estudantes estão atendendo pessoas que possuem dificuldades em fazer a declaração e estavam até mesmo inadimplentes com tributos devidos à Receita Federal. Gabriel Alencar, estudante do 3º período do curso de Contábeis, é monitor do núcleo e tem atendido pessoas que estão inclusive com o CPF bloqueado por conta de problemas com o leão. O que acontece diariamente aqui no nosso estágio, né? Aí a gente faz a regularização, tira as multas para a pessoa estar pagando, regulariza o CPF da pessoa, tudo. O professor Antônio Paixão, da PUC Minas, coordena a iniciativa e orienta. O melhor é não deixar para a última hora. Por isso, anote aí o perfil de quem precisa declarar o imposto de renda neste ano. Quem em 2024 teve rendimento tributável acima de R$ 33.888, ou quem teve rendimento isento acima de R$ 200 mil. Também quem teve operação em bolsa, também quem teve alguns outros tipos de rendimento, como rendimento de atividade rural, acima de R$ 165 mil. A servente Edna de Fátima Dias saiu de Contagem e veio pela segunda vez ao núcleo para fazer a sua declaração. E saiu feliz. Todo ano que eu venho aqui, a segunda vez, muito bom. Estou até indicando para outras pessoas. Além dos atendimentos na PUC Minas, um posto do NAF está montado no 2º piso do Minas Shopping, prestando serviços de orientação para quem tem algum tipo de dificuldade na declaração do imposto de renda. Ele vai funcionar até a próxima sexta-feira, dia 30, entre 1 e 5h30 da tarde. Agora nós vamos para o noticiário internacional e para isso vamos fazer aquela conexão direta com a redação da Rede Catedral para bater aquele papo com o Léo Apolinário. Boa tarde, Léo. Como é que você está? Tudo bem? Ô, Léo, o Trump está inventando moda de novo, né? Mais uma decisão polêmica dele e dessa vez virada totalmente para os estudantes estrangeiros. O que está arrumando confusão com quem está indo para os Estados Unidos estudar, gente? É complicado, né, André? Boa tarde para você, para a Milene. Pois é, Donald Trump emitiu uma ordem aos consulados norte-americanos de que não concedam mais vistos para estudantes estrangeiros. A ordem, que não foi confirmada oficialmente pela Casa Branca, mas confirmada em uma reportagem da agência de notícias Reuters. O site político também publicou uma reportagem em que mostra que o governo norte-americano já começa a estudar a possibilidade de começar a monitorar as redes sociais de estudantes estrangeiros que estão matriculados em instituições de ensino do país. Esta não é a primeira medida controversa tomada por Trump em relação a estudantes estrangeiros. Na semana passada, ele proibiu a Universidade de Harvard de ter estudantes estrangeiros, mas a decisão foi revogada pela Justiça no dia seguinte, André Milene. Eu estava acompanhando uma reportagem hoje de manhã que alguns estudantes brasileiros não estão nem querendo sair mais, ficar em casa para não correr esse risco, viu? E isso porque durante essa semana toda ele falou que era contra o radicalismo. Exatamente. E por aí vai. E um outro detalhe, né, gente? Uma das grandes políticas de desenvolvimento de ciência que os Estados Unidos sempre aplicou, isso lá desde os tempos pós-Segunda Guerra Mundial, foi do que a gente chama de importação de cérebro. Né? Todo o programa nuclear, todo o programa espacial norte-americano, ele veio desenvolvido por um cientista alemão. Então, cara, por que não? Por que não? É uma sandice sem tamanho. Léo? Imagina só, André, se do mundo não tivesse isso, fosse cada um ficasse no seu país, como que seria o desenvolvimento?
Quantas coisas a gente não teria perdido, né? Meu Deus do céu, é uma bobagem Que sem coisa. tamanho e realmente... Eu acho que é muito mais para lacrar do que qualquer coisa. Não tem outra Também saída. acho. Verdade. Léo, um abraço para você, uma boa tarde, boa quarta-feira. Olha só, gente, vamos dar continuidade, né? Isso mesmo. Agora a gente vai para um breve intervalo, rapidinho, e na volta nós vamos conversar com o secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira. Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12:34, e a gente começa uma conversa agora com o secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira. Leandro, muito boa tarde. Obrigado primeiro por atender o convite da TV Horizonte, da Rádio América, da Rádio Cultura, para a gente falar sobre todas as questões que a gente está vendo de obras e movimentação em Belo Horizonte. E a gente, é claro, não tem como deixar de falar logo no começo dessa nossa conversa, que é o tópico que vem sendo mais abordado nos últimos dias, que é a municipalização do anel rodoviário de Belo Horizonte. Algo que foi muito discutido, tido como fundamental para se resolver os problemas dessa estrada que se tornou uma grande avenida em Belo Horizonte. E existe chance dele ser oficializado mesmo, determinada a passagem, já na próxima segunda-feira. Isso está certo ou como está esse processo? A gente não pode cravar uma data ainda, não? Eu que agradeço o convite, André. Bom, eu acho que o anel rodoviário é um desejo que o prefeito Fuad já tinha, que ele fosse municipalizado, e o prefeito Álvaro deu encaminhamento a essa municipalização, né, e vem construindo nas últimas semanas, junto com Brasília, justamente esse repasse para o município de Belo Horizonte desse equipamento viário, né, que é um mix de rodovia mais urbano, né? O prefeito Álvaro fez essa construção junto com o diretor-geral do DENIT, o doutor Fabrício, para que na próxima semana a gente já tenha a efetividade dessa transferência. Então, assim, tem ajustes finais de minuta, né, desse repasse, desse instrumento jurídico, né, para passar o anel para o município de Belo Horizonte. A expectativa é que na próxima semana isso já esteja concluído, que aí possa o ministro, junto com o prefeito, fazer os anúncios dessa transferência. Secretário, com essa decisão, a Prefeitura de BH recebe do governo federal 63 milhões. Eu queria saber qual vai ser o primeiro investimento feito com essa quantia e qual mudança os motoristas que passam por lá diariamente podem esperar. Bom, a gente precisa separar as duas coisas. A primeira coisa é a cessão do anel rodoviário, do equipamento do anel rodoviário para a Prefeitura de Belo Horizonte, e outra coisa é esse repasse do recurso. O repasse do recurso, ele tem objetos específicos, que é a construção de viadutos no anel rodoviário. Então, a partir do momento que o anel rodoviário for de Belo Horizonte, nós vamos fazer uma construção também técnico, junto com o Ministério das Cidades, para que a gente faça um convênio e possamos receber esses recursos para fazermos o anel, ou seja, tem um objeto específico. A despeito disso, o governo federal vem fazendo investimentos no anel rodoviário para que ele seja repassado ao município. Então, quem está andando no anel rodoviário consegue observar que já estão fazendo um recapeamento de algumas áreas, né, para que a gente consiga, para que a gente receba o anel rodoviário em melhores condições. E a prefeitura, de imediato, ela já vai entrar com outros serviços do anel rodoviário, principalmente ali nas alças do anel rodoviário, que a gente verifica ali que são situações onde o pavimento está muito sofrido. Nós vamos entrar com serviço na parte de drenagem, na parte de obras de arte especiais, pintura e conservação dessas obras de arte especiais, que isso é importante para que a gente tenha ali um equipamento requalificado. Então, assim, são ações que vão estar no escopo de atividade da Prefeitura, que independe desse repasse dos 60 milhões que são para o... Ô, secretário, desde que eu vim morar em Belo Horizonte, e dessa última vez, 2009, tem uma passarela que era para ser provisória no São Francisco, se tornou definitiva. E, desculpa, é uma das maiores vergonhas que eu já vi na história de uma cidade, de uma capital. Tem alguma coisa já para poder fazer uma passarela decente e digna, acabar com aquela coisa horrorosa que a gente olha ali e fala assim, cara, não é possível que ninguém tenha feito algo para mudar essa realidade até hoje? Então, justamente esse é o desejo que fundamenta essa construção que o prefeito Álvaro está fazendo. Que é bom a gente lembrar que aí não tem culpa a prefeitura, não tem culpa o Estado, porque aquela obra ali, a jurisdição dali é do DENIT, é do governo federal. Exatamente, né? isso. Então a gente tem agora uma perspectiva,
da gente mudar esse cenário, porque agora traz a responsabilidade para a prefeitura, não só aquela passarela, mas outras passarelas ao longo do anel rodoviário, como todos, serão revitalizadas, serão feitas novas passarelas. Mas a gente não pode fazer isso se o equipamento não for nosso. Então, com essa sessão, abre a oportunidade para que a prefeitura possa, não só ali no São Francisco, mas a gente tem várias passarelas ao longo do anel rodoviário que precisam ser revisitadas. Ali é uma delas, em especial, que você disse. Nossa equipe, inclusive, já esteve lá essa semana para verificar as condições de recebimento e uma proposta para que a gente possa substituir aquela passarela. Que dali tem que levar banda, soltar foguete, fazer bolo, fazer uma festa especial realmente de verdade quando aquilo acontecer. Uma coisa que a Prefeitura de Belo Horizonte fez no anel foi a área de escape. Sim. Lá na descida ainda antes do Betânia, ali antes da entrada do Buritis, né? Existe uma possibilidade, um estudo para fazer alguma outra área de escape que ela foi efetiva, diminuiu o número de acidentes, o uso dela foi efetivo, mostrou realmente que é um equipamento de segurança que, bem aplicado, realmente trouxe resultado. Existe algum outro pensamento de fazer alguma outra área de escape no anel? Isso depende de estudos. Então, por hora, não tem estudos que indicam uma necessidade de uma nova área de escape. Mas, eventualmente, repassando isso para a prefeitura pode estudar se aquela área de escape não está dando o resultado que seja esperado. Eu acredito, né, que ela tenha cumprido a sua principal função e sua principal obrigação, né? A gente vê uma redução significativa nos acidentes que ocorrem ali, os acidentes mais graves na anel rodoviário, né, e um uso intenso dela. Perfeito, secretário. A gente queria saber também da Praça do Papa, que está em obras desde fevereiro de 2024 e a entrega tem sido adiada. Por que essa demora e qual é o prazo? Existe agora um prazo real? O processo está finalizando? Sim, a Praça do Papa, nós tivemos um problema de fornecimento das cerâmicas que são do piso da Praça do Papa. Ali a gente tem que lembrar que é um equipamento tombado, tem toda uma caracterização dele que a gente precisa de cumprir. Infelizmente, esse fornecimento ele foi descontinuado, né? A empresa que fabricava essas cerâmicas teve um problema no forno dela, ela já reestabeleceu, mas ela tá em ritmo aquém daquilo que a prefeitura contratou. Então, as medidas contratuais e sancionatórias serão realizadas pela prefeitura para que a gente tenha ritmo para aquela obra. Haja vista que esse impasse, que é o fornecimento da cerâmica, eles já foram concluídos. Teve algum problema com falta de pessoal também? Não. Porque isso chegou a ser falado, que tinha problema com questão de pessoal? Na verdade, a cidade como um todo, a gente tem aí uma escassez de mão de obra, né? Mas ali em especial, não houve ausência de mão de obra. Obviamente, quem contrata tem dificuldade, igual todo o mercado de construção em Belo Horizonte tem. Então, assim, se todo mercado tem, ali também haverá de ter. Mas, a despeito disso, o principal elemento ali de atraso foi justamente essa questão dessa cerâmica. Nós estamos intensificando, né, o nosso monitoramento e fiscalização junto à empresa que ganhou a licitação para que ela tenha mais ritmo de obra. Se ela não conseguir performar, obviamente que a prefeitura vai usar de todo o arcabouço jurídico e contratual que ela tem para fazer as notificações, punições e advertências para a empresa. Pode até suspender o contrato? Pode fazer distrato do contrato, chamar a segunda colocada, a terceira colocada, se a obra não andar a contento. Então, ainda não tem um prazo certinho assim que a gente possa bater o martelo? Não temos ainda, porque nós estamos exatamente nesse momento de retomada dessa aplicação desse material lá, redefinindo novos cronogramas e, eventualmente, se não forem cumpridos, entrando com a sanção junto às empresas. Mas esse ano a Praça do Papa fica pronta? A expectativa nossa é essa, né? O comando que a gente tem... O segundo semestre. O comando que a gente tem é que ela esteja pronta ainda esse ano. Secretário, agora uma questão muito importante que preocupa muito Belo Horizonte também são as enchentes. Eu sou da região de Venda Nova, já presenciei muita coisa ruim lá por causa disso e queria entender um pouco como que estão as obras, principalmente ali na região. Tem obra na Vilarinho, tem a Praça das Águas também, ali próxima à Estação São Gabriel. As coisas estão andando, as obras estão cumprindo com o determinado. Qual é a expectativa para a região? Bom, primeiro a gente tem que, já que você conhece bem a região, né, eu também ando muito ali, entender a complexidade daquelas obras, né? São obras de grande porte, são obras que são plurianuais, ou seja, a gente não consegue resolver ela num único exercício, né? São obras do tamanho do problema que quem mora ali e conhece bem tem a exata dimensão do desafio que são aquelas obras.
Em especial na Vilarinha, a nossa expectativa é que ao final do ano ela já consiga fazer a reservação da totalidade da água que foi projetada. Ela não vai se concluir porque ainda tem ali uma cobertura, uma laje que a gente vai entregar para a comunidade, com praça, com área de lazer e etc. Mas para a drenagem ela já vai ter a sua funcionalidade, né? Na Praça das Águas, a nossa expectativa também é que este ano ela já consiga cumprir com a sua funcionalidade, que é reservar parte da água que fica ali na frente da estação São Gabriel, mas também fazer uma conformação entre a chegada dos dois córregos, que é o córrego da Pampulha com o córrego Cachoeirinha. Então, antes no projeto que tinha sido desenvolvido, né, antes que eu falo 30 anos atrás, os dois córregos eles se chocavam. E o que a gente está fazendo agora é fazendo um equipamento para que eles não entrem em conflito e tenham a melhor confluência das águas, evitando aquelas enchentes. Mas as obras ainda continuam. Secretário, ainda só para a gente continuar, naquela micro-região ali próximo do São Gabriel, um pouquinho mais à frente, Bernardo Vasconcelos também sempre dá muito problema. Essa obra na Praça das Águas aliviaria a situação no Bernardo Vasconcelos? Não, também? exatamente. Alivia, porque o córrego que chega ali é justamente aquele que passa na Bernardo Vasconcelos, que é o Cachoeirinha. Então, quando eu melhoro a confluência dele, melhora a fluidez do córrego, evita aquele remanso. Porque não dá só Bernardo Vasconcelos, acaba caindo também na Cristiano Machado. Não, exatamente. Vai na Bernardo Vasconcelos, cai na Cristiano Machado, entra na Praça das Águas. Então, quando eu melhoro essa confluência, eu melhoro todo o sistema de drenagem do córrego Cachoeirinha. Mas o que eu estava dizendo é que as obras continuam, porque a gente tem ali a continuação do canal paralelo do Pampulha, que é um canal que hoje, quem passa lá vai ver que a gente fizemos um tamponamento que é provisório para que a gente faça um deslocamento da pista da Cristiano Machado e vamos abrir um canal paralelo para aumentar a confluência do córrego Pampulha. Então, são obras de grande porte, são obras de fato que demoram, o investimento é alto, são complexas, né? A gente sabe ali, até uma comunidade que está sendo afetada, inclusive ali, né? A gente pedimos a compreensão porque as estruturas são grandes, os equipamentos são grandes, mas o problema também era muito grande. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência aí para que a gente consiga performar e trazer, né, ao final de todo este processo, a melhor qualidade de vida para as pessoas. Perfeito. Nós estamos falando das importantes obras que impactam Belo Horizonte neste momento, com o secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira. Agora, em Belo Horizonte, é 12h45 e nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Rede Notícia, agora 12h49. Vamos continuar com a conversa com o secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre trânsito, mobilidade. São várias obras que estão sendo feitas na cidade, mas em especial vamos falar sobre Cristiano Machado, Avenida Cristiano Machado, que é um vetor, uma linha importante de ligação de vetor norte, de vetor nordeste, toda essa região que se passa por ali, e uma série de intervenções que vão sendo feitas há muito tempo, aqueles viadutos que foram construídos ali perto da Estação 1º de Maio, perto da Avenida Saramenha, e aqui está se estendendo um pouquinho além, causa muito transtorno. Também tem uma previsão de uma construção de uma trincheira ali próximo à Catedral Cristo Rei, para você dar seguimento para quem segue para Venda Nova e também para quem vai seguir em direção ao Confins. Fala aí como é que está a previsão de cada uma delas, do que já está sendo construído, do que ainda está sendo licitado para construir ali na frente, por favor. Bom, de fato ali é um complexo de obras que nós estamos fazendo na Cristiano Machado, né? Nós estamos fazendo as obras da interseção da Valdomiro Lobo, são as obras que estão mais adiantadas, né? Possivelmente o prefeito Álvaro deve fazer a inauguração da transposição entre os bairros aí nos próximos dias, né? É uma obra que vai dar uma conexão ali para quem mora no Heliópolis, quem mora ali no Guarani, e uma maior fluidez para quem passa ali naquela região, tendo acesso ali. Porque aí você tira aqueles sinais de trânsito e você dá uma fluidez de trânsito absurda, né, naquela região. O ponto não é nem o sinal em si, o ponto são as interseções entre vias. Então, você tira essas interseções entre vias, né? Porque um sinal, eventualmente, pode existir para travessia de pedestre, por exemplo, né? Mas quando você traz
essas confluências entre as vias, às vezes um carro que trava uma via, você obstrui toda a Cristiano Machado. Então, esse é o intuito principal daquela obra, né? Então, a gente consegue ter um ganho de velocidade significativo justamente porque elas não estão mais... Então, para esse final de primeiro semestre, uma parte daquelas obras ali acaba? Sim, o prefeito Álvaro vai chegar lá, vai fazer... Tá um inferno andar na Cristiano Machado ali naquele tempo. Final de tarde, início da manhã, meu Jesus, toma conta. É verdade. E esse eu posso falar porque eu passo bem por ali, o negócio não é bom, não. É verdade, né? Assim, mas a gente sabe que também é necessário, né, secretário? Para quem acompanha a execução da obra, já consegue perceber, nós vamos fazer um alargamento de pista, né? Então vai melhorar as pistas que ali passam. E para quem tem a lembrança de como é que era antigamente, vai lembrar que ali era um eu caos, acho que depois, né? quando estiver em funcionamento, essa lembrança vai vir mais forte ainda. Vai vir mais forte, não tenho dúvida. Agora, essa trincheira é em frente à Catedral Cristo Rei, lá no Juliano. Exatamente, em frente ao shopping, em frente à Catedral Cristo Rei. O prefeito Álvaro deve dar ordem de serviço nela também nos próximos dias, né? Uma obra que já está licitada, a gente deve dar ordem de serviço nela. E ali é para a gente separar o trânsito que vai ali ter acesso a todo o vetor norte, né, da região metropolitana, né, que vai passar por baixo, vai passar pela rápido, trincheira. Fica em trânsito rápido, e o trânsito, que é o que a gente chama de trânsito mais urbano, mais local, vai ficar nos bordos da trincheira, né? Então, quem for ter acesso ao bairro Floramar, quem for ter acesso ali à catedral ou ao shopping, eles ficam à margem da trincheira, e quem for fazer o acesso ao vetor norte da cidade, a região metropolitana, passa num trânsito mais rápido. Uma previsão de uma obra por uns 2 anos, secretário? É um pouco mais, uns 2 anos a 2 anos e meio, é uma obra muito grande, mas que traz também uma solução ali para aquele complexo ali de... Essa ordem de serviço ainda sai agora para o primeiro semestre ou já para o segundo semestre? Não, sai nos próximos dias, né? Porque nós já estamos virando o semestre, então a gente já está preparando lá toda a parte contratual, documental, para que o prefeito dê essa ordem de início, para que a cidade, né, também saiba aí que a gente estaremos em obra aí no segundo semestre já vamos estar em obra. Então, julho com certeza. Com certeza. Julho, com certeza. É bom que a gente pense, porque daqui a pouco esse movimento de shopping, estação e Catedral Cristo Rei realmente vai aumentar demais. Já tem uma pizzaria que é das melhores de Belo Horizonte, que fez um drive-thru ali que bagunça o trem todo. Concentrou, né? O movimento porque o serviço é bom, aí todo mundo quer comer, né? Então vai embora ali. Então, já para a pessoa saber, vai ter uma obra grande ali, então tenha paciência, porque essa obra vai durar pelo menos de 2 anos, pelo menos 3 anos. De 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos, é bom a gente saber disso. É verdade. Uma possibilidade de obra que também movimentou discussões foi o alargamento do viaduto do Belvedere, né? Que liga Belo Horizonte a Nova Lima. Em que pé que está essa discussão? Já decidiram se vai ter a obra ou não? E como é que isso vai afetar a vida de quem mora ali? O prefeito Álvaro já fez até essa comunicação. A obra vai dar continuidade conforme ela foi planejada. Nós estamos em fase agora que a gente chama de verificação estrutural. É uma etapa contratual, onde é que o vencedor da licitação, ele vai revisitar os projetos, revisitar tudo que tinha sido proposto na fase de projeto e vai entregar para a prefeitura ali um ateste, sob o ponto de vista estrutural, daquilo que vai ser desenvolvido. Nosso intento é já começar a remobilizar a obra, né? A obra tinha sido mobilizada, a gente pediu um pouco de tempo para que a gente fizesse essa discussão junto com a comunidade. A questão era as árvores serem retiradas ali, uma das questões principais. Uma das questões era as árvores, era uma alça de acesso a esse aumento do platô do viaduto. Isso a gente conseguiu superar junto com o diálogo, junto com a comunidade. E a ideia é que a gente inicie aí também aí nos próximos dias. A gente volta a mobilizar a obra assim que recebemos todos os documentos que são previstos na licitação de ateste, de verificação estrutural do viaduto que vai ser alargado. Secretário, não sei se está sobre a alçada do senhor, mas o prefeito de Belo Horizonte falou que vai testar a ciclofaixa de moto na Via Expressa. Isso aí não tá, é mobilidade urbana que vai cuidar disso, não é isso? Esse assunto é de outra temática, né? Nossa temática é, em especial, obras públicas. É aquele negócio, bateção, destaca é contigo mesmo, né? Essa daí é uma outra questão. Tem mais algum outro ponto, secretário, que o senhor gostaria de colocar? Nesse finalzinho, temos 2 minutos para a gente encerrar a nossa entrevista. Bom, eu fico à disposição, né? O prefeito Álvaro, ele está criando, né, o que a gente está chamando de projetos transformadores, né, que são várias intervenções
que vão ser realizadas aí pela nossa cidade, é aquilo que compete à obra, né? A gente está fazendo as contribuições que são necessárias, sob o ponto de vista de mobilidade, né? A gente pode citar aí, por exemplo, o Corredor Amazonas, né? Que a gente tem, o projeto já está contratado, vai ser um equipamento fundamental ali para o desenvolvimento e mobilidade do vetor oeste. Nós temos intervenções, por exemplo, no campo de saúde, né? O prefeito Álvaro fez recentemente a inauguração de um centro de saúde no Céu Azul e também deu ordem de serviço de outros 3 centros de saúde, né? Nós estamos em vias de iniciarmos aí a reforma da UPA Venda Nova, um equipamento que carece de atenção, então vai ser uma entrega fundamental também para este governo, né? Vamos fazer a reforma da UPA Barreiro, vamos fazer a construção da UPA Venda Nova, então tem equipamentos de saúde, equipamentos de educação, um amplo plano de obras que o prefeito Álvaro nos pediu para darmos continuidade e celeridade. Esse é o comando que a gente vem recebendo e é isso que nós vamos perseguir. Perfeito. Obrigado, secretário, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. E olha só, eu sei que você que está nos assistindo e ouvindo é impactado por essas obras de alguma forma e conhece alguém que também é. Então aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube, Rede Notícia TVH, para mais tarde conseguir rever e compartilhar essas informações. E não se esqueça de acompanhar os nossos perfis no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Agora, na nossa sequência da programação da TV Horizonte e da Rádio América, você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil repercutindo todas as novidades do mundo da bola. O Rede Notícia volta amanhã ao meio-dia. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.